TV Cubo apresenta Jornal Bestial, onde tudo é relativo e o inesperado tem voz, porque não temos preconceitos. Com os apresentadores William Resenha e Renata Comédia. Começa agora o Jornal Bestial. Boa noite. Olá, boa noite. Coronavírus chega no Brasil e já é a causa de milhares de mortes. Todas as capitais dos estados brasileiros são atacadas pelo coronavírus, menos em Brasília. Eles têm imunidade parlamentar. Presidente aciona exército para combater o coronavírus, mas é barrado pelo STF e dá autonomia aos governadores. Numa nota o STF diz, abre aspas, é desumano e inconstitucional usar o exército contra um vírus que também é um ser vivo. Devemos combater com vacina. Fecha aspas. O STF deu 24 horas para o presidente dar explicações depois de boatos nas redes sociais, em que na verdade o presidente queria usar a situação do coronavírus para fazer uma intervenção militar. Vírus chinês, óleo nas praias, incêndios na Amazônia, desmatamentos, girafas no Brasil. Será o apocalipse? O fim do mundo? Coincidentemente, vem acontecendo muitas coisas estranhas. Nem mesmo a ciência conseguiu desvendar o mistério. Especialistas afirmam que o aparecimento desses fenômenos tem a ver com o presidente, pois só apareceram depois de sua vitória nas urnas. Os estudiosos chegaram a essa conclusão, baseando-se na teoria da evolução. Se uma espécime se parece com outra, logo ele evoluiu da mesma. A lógica simples de ligar uma coisa a outra. Médico da TV Cubo sofre ataques na internet por ter dito que vírus era apenas um resfriadinho. Em nota o médico diz, abre aspas, eu não menti. De fato o vírus causa um resfriadinho, mas que também pode te levar à morte. É que não esperaram eu molhar o bico. Fecha aspas. O comentário do médico teve grande repercussão positiva nas redes sociais, causando um estado de nostalgia, fazendo lembrar das piadas de um antigo programa de humor, que exibíamos aqui na TV Cubo. O aplicativo de buscas mais popular da internet passa por problemas técnicos. Ao pesquisar uma palavra para saber o significado dela, o navegador redireciona para notícias em que apontam escândalos de alguns políticos, pastores, religião cristã, etc. Mas se essa palavra tiver a ver com a esquerda, o navegador mostrará coisas boas de pessoas ligadas a ideologias de esquerda. O navegador também apresenta falhas em que só aparecem em primeiro lugar, jornais de esquerda. Jornais de cunho de direita ficam em último colocado nas pesquisas. Em nota a empresa que o desenvolveu, disse que estão trabalhando duro para resolver o problema e que logo voltará ao normal. Ciência comprova. Um minuto de silêncio no final do jornal não trazem as vidas de volta, mas faz você acreditar que nos preocupamos com isso. Humorista conhecido por atacar cristãos e que se beneficiava da Lei Rouanet, aquele que esqueci o nome agora. Programa ao vivo é assim mesmo. O que importa é que ele fez musiquinha dizendo que a ciência comprova que Deus não faria o mundo em 7 dias. Mas essa mesma ciência não previu que o carnaval facilitaria a chegada do coronavírus no país. Quem escreveu isso? Desculpa, não era pra dizer essa parte. Mas tudo bem, programa ao vivo é assim mesmo. Corta pra mim, corta pra mim. Tivemos um problema técnico. Continuando a notícia. O humorista culpou o presidente pelas mortes por coronavírus. E todo mundo sabe que o humorista aqui na nossa emissora tem a mesma credibilidade de um cientista da NASA. Que música é essa? Foi o que conseguir pensar na hora, quase me pegou. Então foi você. Só para corrigir a notícia que dei agora há pouco. O humorista Bilu Bilu, conhecido por atacar cristãos e se beneficiar da Lei Rouanet, nega a ciência pela primeira vez. O apresentador disse que é fake news que o carnaval tenha facilitado a chegada do coronavírus no país, e que dinheiro da Lei Rouanet não poderia ser usado na saúde porque cultura é uma atividade essencial e tão ou mais importante do que saúde ou segurança, e finalizou culpando o presidente pelas mortes. E hoje tem estreia da nova série dos Simpsons aqui na TV Cubo.
No episódio de hoje, Homer fica inteligente de ter provado que Deus não existe com um pedaço de papel em branco. Coisas de humoristas. Parece até experimento de terraplanista tentando provar que a Terra é plana. No decorrer da trama, Ned Flanders vai no Museu da Revolução e morre de medo das coisas que vê lá, dando a entender que cristão tem medo da evolução. Estranho que nenhum cristão pediu o fechamento do museu, ao contrário da gente, que vive protestando contra a bancada evangélica, proibindo bíblias nas escolas e removendo objetos religiosos de espaços públicos. Mas quem escreveu esse texto? Os filhos de Ned Flanders sofrem perseguição na escola. Seus colegas tiram sarro da cara dele indagando que Jesus não teria feito o milagre da multiplicação dos pães, porque naquele tempo não existia impressora 3D. O filho de Ned replica dizendo que na criação do mundo não havia calculadora nem compasso, e mesmo assim os planetas são esféricos, e se não havia ninguém lá, como poderia haver ajuste fino? Uma vez que processos não guiados não formariam essa complexidade e perfeição. E que não é apenas um acerto, são vários acertos. Seria como a mesma pessoa ganhar na loteria diversas vezes, por anos. As chances disso acontecer é zero, e para justificar esse completo absurdo, colocam dentro dos milhões de anos. Ou seja, um campo imaginário onde ninguém pode falsear. Que estranho, mudaram meus textos também. Essa piada é da escolinha do professor Biruta. Isso mesmo. Desculpa, tivemos mais um problema técnico. Os Simpsons vai ao ar depois do Covidão da meia-noite. Você não vai perder, né? Cientistas comprovam que a história de Adão e Eva é um conto de fadas, mas um fator tem deixado os pesquisadores intrigados. Pois se até o conto de fadas foi criado por alguém, como o universo foi criado sozinho? Se o beijo da princesa não faz o sapo virar homem, como o macaco, ou ancestral comum como eles preferem dizer, virou homem. Os cientistas concluíram que a serpente do Éden não falou, não fala hoje, mas pode falar amanhã. Isso é só questão de milhões de anos. Isso prova que aquele ditado popular é verdadeiro: o tempo resolve todos os problemas. E tem mais. Os cientistas descobriram que a evolução está tão sofisticada, que daqui a alguns bilhões de anos poderá surgir o lendário Super Saiyajin, aquele homem que vira macaco e depois volta ao seu estado natural, homem. Não entendi. Nós vamos voltar a ser macacos, é isso? Essa nem eu sabia, mas se são os especialistas que estão falando eu acredito. Hora de falar de novelas. Estudiosos afirmam que autoridades devem usar máscaras para influenciar as pessoas. Mas não falaram nada a respeito da imoralidade exibida nas novelas. Principalmente novelas para adolescentes que influenciam a entrarem na vida sexual precocemente. Pelo silêncio deles acho que faz até bem. Com o aumento da audiência das novelas em época de pandemia, especialistas chegam à conclusão que fazer novelas é uma atividade essencial. E tem curiosidade para os noveleiros de plantão responderem. Se o que as atrizes fazem nas cenas como, por exemplo, um beijo, é chamado de beijo técnico, o marido da atriz seria um corno técnico. Para saber a resposta é só entrar em nosso portal C1. Economistas afirmam que dinheiro da Lei Rouanet daria muito bem para estruturar hospitais e evitar mortes por coronavírus. Mas pena que essa parte da ciência você só encontra na Deep Web. O que está acontecendo? Estão sabotando os meus textos. E agora um acontecimento histórico. O ateísmo foi finalmente considerado uma religião. Foram anos de luta pelo reconhecimento. Os adeptos ganham o direito de poder escrever o nome de Deus com letra minúscula ou escrever o nome de Jesus, substituindo o S por Z, algo que, segundo eles, os incomodavam bastante. O humorista Bilu Bilu Lero Lero, que se diz adepto à religião, comentou em sua rede social, abre aspas, é um dia muito importante, aquilo era muito constrangedor para mim, toda vez eu tinha que pôr o D maiúsculo, isso me oprimia muito. Ia contra os meus princípios. Temos o direito agora de nos reunirmos em nosso estúdio e fazer nossas sátiras contra os cristãos. Eu não preciso mais colocar nos outdoors dizendo que eu sou ateu, e que todos precisam me ouvir.
que precisam saber de qual religião eu pertenço, porque agora somos conhecidos mundialmente como uma religião também. Fecha aspas. Além desse direito, os adeptos ganharam o direito de poder trabalhar em feriados religiosos. Podem usar dinheiro da Lei Rouanet para atacar cristãos, mesmo que o dinheiro desses impostos tenham vindo de uma maioria cristã. O reconhecimento deu-lhes o direito de recusar a nota de R$ 10 em qualquer estabelecimento, e podem ir na missa em época de eleições para granjear algum voto. E por fim, também conquistaram total liberdade de fazer sátiras contra Maomé, um dos termos mais requisitados pelos fiéis. Adeptos do mundo inteiro fazendo cosplay de Satã e dos personagens do Guerra nas Estrelas se reuniram em lugares públicos para comemorar a grande conquista. O Jornal Bestial fica por aqui. Assista agora a novela A Mãe que Pegou Corona, e logo depois tem No Limite do Coronavírus, um reality em que as pessoas pegam Covid e ficam em suas casas até que sintam falta de ar, e quando não suportarem mais, podem ir para o hospital, mas o que resistir mais será o ganhador do programa. Uma boa noite, até amanhã.